Mais informação, hein? Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça liberou penhora dos rendimentos de dívida não alimentar. E afinal de contas, o que significa isso? Se você tem uma dívida, como saber se o valor do seu salário pode ser penhorado para pagamento da dívida após essa decisão? Em quais situações isso pode acontecer? E como saber, por exemplo, se você que sobrevive com um salário mínimo pode ter esse valor suprimido aí, comprometendo a sua sobrevivência. Essa é uma preocupação de muita gente. E aqui no Balanço Geral Amanhã, eu estou recebendo o advogado Dr. Frank Durin para explicar como vai funcionar essa decisão na prática. Então, eu agradeço desde já a participação dele, que está aqui conosco, e muita gente já preocupada, mas olha, eu vivo apenas com um salário mínimo, será que o meu dinheiro vai ser todo penhorado porque eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar já há algum tempo? Isso mexe com as pessoas. Como a decisão é bastante recente, a gente está trazendo esse esclarecimento com a sua ajuda. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Realmente é uma decisão que deixou muita gente preocupado, porque nós estamos falando que a lei e a legislação, Tamires, ela tinha duas exceções. No que diz respeito a débito alimentar, que inclusive tem a prisão civil, e para aqueles rendimentos acima de 50 salários mínimos, que dava em média de 66 mil reais. E o que é que o Poder Judiciário entendeu? Que na prática muita gente estava ficando acobertada, sendo devedora quanto mais dívida melhor. Mas e aquele assalariado, aquela pessoa que recebe salário mínimo? Para acalmar todos, então é uma decisão que virou um precedente. No Poder Judiciário nós temos três figuras: a do juiz, que prolata a sentença, a dos desembargadores, que em conjunto proferem um acordo, e a do ministro, que é o do STJ, que forma um acordo que se torna precedente, ou seja, todos os juízes eles devem observar, quando de uma decisão, aquela decisão maior. Então, assim, não é para alarmar, calma, se aquietem, que o Poder Judiciário está sabendo desse precedente, mas o juiz, ele vai ter que verificar caso a caso. Para o nosso amigo, nossa amiga que ganha apenas um salário mínimo, não quer dizer que automaticamente ele poderá ter esse rendimento penhorado. Verdade. A gente tem inclusive imagens, né, para demonstrar o que fica na imaginação das pessoas, né? Meu Deus, o meu dinheiro já é tão curto. Será que eu vou ser, né, prejudicado por meio dessa decisão? O brasileiro, em sua maioria, vive desse jeito aí, contando dinheiro para caber tudo no orçamento, né, doutor? Então, em quais situações essa medida ela não vai afetar, por exemplo, os trabalhadores que têm salários até R$2 mil, por exemplo? A decisão ela não pode mitigar o direito à dignidade do trabalhador. Então, o juiz não é automaticamente que em todos os casos ele vai deferir. Nós entendemos que essa é uma decisão excepcionalíssima. O magistrado ele vai ver a cada caso concreto se a dedução de até 30% poderá ou não viabilizar ou inviabilizar a manutenção da dignidade daquela família frente ao rendimento, ao par com o rendimento que a pessoa ganha. Digamos que a pessoa ganhe 2 salários mínimos. Seria prudente o Poder Judiciário tirar essa remuneração dessa pessoa? Com certeza isso não vai ocorrer. Nas exceções à pensão alimentícia, que é também de natureza alimentar, geralmente é arbitrado o valor de 30%. Essa decisão que o STJ tomou foi num caso em que um devedor ganhava quase R$9 mil e ele devia R$110 mil de cheques. E ali foi deferido para que o credor recebesse o percentual em cima dos R$8 mil, 30%. Não quer dizer que vai tomar tudo. O percentual máximo que a jurisprudência e o Poder Judiciário vem adotando é do percentual de 30% em cima da remuneração. Doutor, as pessoas perguntam muito, qualquer dívida ela pode ser penhorada ou não? A partir do dia 19 de abril, sim. Mas não é todos os casos que os juízes vão deferir. Digamos que para que se seja deferida uma penhora na remuneração, é porque já se esvaiu todas as outras tentativas de bens móveis, de bens imóveis. Então, o salário ele é sempre o último a ser tocado, à exceção dos alimentos. E em quanto tempo isso acontece? Por exemplo, como é que vai ser feito esse controle judicial diante de uma população gigantesca? Tamires, excelente pergunta. Obrigada. Então, o que é que ocorre? O processo ele tem início, meio e fim.
Geralmente essas decisões elas são tomadas no final do processo, na fase de cumprimento de sentença, que a população entende como execução. Então são processos que geralmente eles demoram. Eles têm que ter uma sentença para ser formado um título, e esse título ele vai ser executado no próprio Poder Judiciário. Mas que abre sim uma possibilidade também, é correto afirmarmos que existe agora uma possibilidade de um precedente judicial em que vai balizar as decisões do Poder Judiciário no que pertine à possibilidade de penhora do salário, que anteriormente era impenhorável, só na exceção de dívidas alimentares e para aquelas pessoas que ganhavam acima de 50 salários mínimos, que dá em média R$66 mil, que o que é que os ministros entenderam? Que fugia da nossa realidade, que geralmente o brasileiro não ganha 50 salários mínimos. Então, foi uma decisão para que devedores, né, eles também não ficassem sem essa responsabilidade de arcar com seus débitos. Mas que a população ela procure a Defensoria Pública, procure um bom profissional, um advogado, que ela vai sempre ser muito bem esclarecida. Perfeito. Quero agradecer a participação aqui do Dr. Frank Dewry, trazendo essa pauta que é tão importante, que afeta tanta gente. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Como sempre, você traz pautas de utilidade pública e vai trazer acalento para todas as pessoas que estão nos assistindo. Parabéns. Muito obrigada.